Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a função exponencial. Então, para a gente conseguir falar sobre a função exponencial, eu acho melhor a gente voltar um pouquinho sobre a questão das potências e tudo mais, para a partir daí ficar tudo mais fácil, a partir de potências. Então, primeiro vamos fazer uma revisão das potências. Deixa aqui mesmo a canetinha. A potência é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, a gente tem o A elevado a N, que vai ser igual a N vezes. Então, a gente tem que o A para valer como a questão da potência, ele tem que ser diferente de zero. E aí, outras coisas que a gente tem também, aqui como nomenclaturas da parte das potências, são que, né, as coisas, o A é igual à nossa base, então vai ser aquele número que a gente vai estar multiplicando por ele mesmo o número n de vezes, então a base. E o n, nesse caso, é igual ao expoente. Então é o expoente, que é o número de vezes que... Pronto, a base do expoente. É o número de vezes que o número vai ser multiplicado. E aí, por exemplo, usando essa primeira parte da revisão, que eu tenho, vou colocar 2 elevado a 3. E aí, eu sei que o 2 é igual à base, o 3 é o expoente, e aí isso vai ser igual ao 2, então, 3 vezes o 2, então 2 vezes 2 vezes 2. Então, é essa questão aqui da potência. Então, a gente fala, nesse caso aqui, 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência. E aí fica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, esse daqui é o primeiro exemplo que a gente tem sobre a questão da potenciação, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas regras da potenciação também, mas é mais essa questão aqui. Beleza. E aí, vamos para a próxima. A gente tem, também essa situação aqui. Então, são regras da potência que eu vou colocar para vocês. E aí, toda vez que voltando antes, calma aí. Apenas mais um adendo aqui. Na questão, a gente também sabe diretamente que quando a gente tem o A elevado a 0 é igual a 1.
Então, isso é uma coisa que vocês têm que saber também, que é importante. São as coisas que a gente tem. Então, nessa questão aqui, mais dos números sem contra todos, e aí, quando for o 0, a gente faz igual a 1, que é a nossa questão. E aí, a gente também sabe direto que o A elevado a 1 é o A, porque vai ser uma vez só o valor da base. Então, são as informações que a gente já tem de cara. E aí, calma aí. Vamos para a próxima parte agora. A gente tem aqui a multiplicação de potências. Então, se eu tenho valores com a mesma base, então aqui vocês percebem que aqui nessas duas questões eles têm a mesma base, que é o A, só que cada um está elevado a um valor diferente. Então a gente tem A elevado a M vezes A elevado a N. Então toda vez que for essa situação da mesma base e multiplicação, a gente faz A elevado à soma dos dois expoentes que a gente tem aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse, aqui eu vou colocar AX vezes AY, o resultado seria igual. Então, como é a mesma base, a base a gente continua com ela aqui, e aí tá multiplicando, a gente soma. Então, A elevado a x mais y. Então, seria esse valorzinho aqui. E aí, com exemplos numéricos, se eu tenho 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3, então, como eles têm a mesma base, eu venho aqui e coloco o 5. E aí, 2 mais 3. Isso daqui vai ser igual a 5 elevado a quinta, que vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E aí, esse valorzinho aqui vai ser igual a... Então, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625, e vezes 5, 3.125. Então, é mais essa questão aqui, a nossa revisão de potências, para a próxima aula a gente falar sobre a função exponencial. Então, isso daqui é uma coisa que vocês têm que ter claras, que vão ser coisas que vão ajudar muito na hora de fazer as contas. E aí, agora, a gente vai para a questão da divisão de números elevados a números de mesma base, na verdade. Então, nesse caso, a gente faz que quando a gente tem um número qualquer, por exemplo, A elevado a M, e esse mesmo número, que seria o A elevado a outra coisa, e eles um dividido pelo outro, em forma de fração, a gente faz no final igual a o expoente que está em cima menos o de baixo. Então, seria mais essa questão, um menos o outro. E aí, porque eles têm a mesma base. Aí, um exemplo mais assim para vocês, se eu tiver, por exemplo, x elevado
a 7 dividido por x elevado a 3 vai ser igual a x elevado a 7 menos 3. E isso daqui vai ser igual a x 4 elevado à quarta potência. É mais essa questão aqui. Então, da parte sobre quando a gente tem a divisão, fica nessa questão. E é isso. A gente tem também, no caso, quando a gente tem um número elevado a um outro número e tudo isso elevado a outro número. Nesse caso aqui, quando a gente tem essa divisão por parênteses e etc., a gente faz, então, quando é a elevado a m e tudo isso elevado a n, a gente pode fazer a m vezes n. Então, isso facilita muito na situação. Por exemplo, se eu tiver aqui o 2, deixa eu organizar aqui. Se eu tiver o 2 elevado a 3, tudo isso elevado a 5. E aí eu sei que isso daqui vai ser a mesma coisa que 2, e aí 3 vezes 5. Então, nesse caso aqui, vai ser 2 elevado a 15, que é 3 vezes 5 dá 15. Mas isso são coisas para facilitar na resolução dos exercícios, às vezes algumas coisas que podem ser mais rápidas para vocês responderem nesse sentido aqui. E aí, temos essa aqui também. Vou falar hoje mais sobre isso, sobre as regras básicas das potências e etc, para a partir daí a gente começar a falar sobre a função exponencial. Aqui, se eu tenho A vezes B, tipo assim, sendo esses quaisquer valores, tudo isso elevado a n é o mesmo que A elevado a n vezes B elevado a n. Então, isso vai ser mais uma questão de o n vai estar elevado nos dois valores aqui, vai ser o expoente dos dois valores. Então, por exemplo, se eu tiver aqui dois x elevado a 5, e aí eu faço o primeiro com isso e o segundo também com isso. Vai ser o mesmo que 2 a quinta, e aí vezes, eu vou colocar o ponto aqui para representar vezes para não confundir, x elevado à quinta. Então, é mais essa questão. E aí, seria, nesse caso aqui, então, e aí aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, fica 32, x à quinta. A resolução aqui dessa nossa questão, desse tipo de revisão de potência e etc. Aí aqui, a próxima questão que a gente tem é se a gente tiver dois valores, então um valor fração
ou, tipo, nesse caso aqui, né, A sobre o A e B, tudo isso elevado a N. Vai ser a mesma coisa aqui. A elevado a N sobre B elevado a N também. E aí, com um exemplo numérico, se eu tiver 3 sobre 4 ao quadrado, vai ser igual a 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, e aí vai ser igual a 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E aí 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Então, essa é a resposta da nossa questão aqui. Se for uma potência desse jeito aqui, é mais nesse jeito que ela vai se comportar. E aí, se a gente tiver um número com um expoente negativo, o que a gente faz? A gente vai fazer a regrinha de colocar 1 sobre esse valor que está aqui do expoente. E é lógico que, por isso, o A ele tem que ser diferente de 0, porque aí não tem como resolver isso daqui. Então, deixando bem claro. E aí, para ficar mais fácil, isso com o tempo é natural, alguns de vocês já devem saber isso daqui, mas eu acho melhor a gente rever isso antes de chegar para o próximo passo. É que se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre... E aí eu copio tudo, só que aí o sinal não vai ser esse, né? O sinal vai ser positivo, porque ele vai estar aqui embaixo. 2 elevado a 2. E aí isso daqui, 1 sobre 4. E aí é essa resolução. E aí, lembrando que, por exemplo, a questão tá assim, né? Desse jeito. Você encontrou ela inicialmente assim. Mas se tivesse, por exemplo, assim, 3. Eu sei que vai ser o mesmo que 3 elevado a menos 3. Então, isso vai se comportar assim. Se ele tá negativo aqui, ele vai em forma de fração embaixo. E aí, se ele tá assim, 1 sobre esse valor, ele pode ser negativo assim. É mais nesse quesito mesmo, dessa questão. Então, é bem simples, são coisas mais para lembrar vocês mesmos. E aí, a mesma coisa na outra questão, né? Se eu tiver uma fração e aí for A sobre B, e aí tudo isso elevado a menos N, seria a mesma coisa que B sobre A, e aí tudo isso elevado a N. E aí é uma questão de inverter. Então, você inverte aqui, então se ele tá aqui, imaginamos, né, que ele seja, tipo, tem um embaixo, só para ficar mais fácil de lembrar. Quando tá negativo, você inverte a questão, e aí fica assim, positivo. E aí a mesma coisa aqui, como tá negativo aqui, você inverte, e aí fica positivo. E aí, tendo como um exemplo, vamos ver, colocar 2 sobre 5 elevado a menos 2. E aí vai ser a mesma coisa que 5 sobre 2, e aí elevado a 2 positivo. E aí, se vocês não lembram muito bem dessa questão, aí vocês falam, eu não sei o que fazer,
vocês podem pensar nessas outras questões que a gente tinha visto, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ele vai em cima e vai embaixo. Aí eu volto pra cá, por exemplo, vem aqui e aí... menos 2, e aí aqui... E aí, isso daqui, não vou dar pra vocês, mas vai ser o mesmo que 2 menos 2 vezes 1 sobre 5 menos 2. E aí a gente sabe a questão, né? Que quando ele tá negativo assim, inverte, então fica 1 sobre 2 elevado a 2. E aí aqui é a mesma questão. Tá negativo, inverte, aí fica 5. Que aí dá a mesma coisa. Então, 5 ao quadrado e aí 2 ao quadrado. E isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, isso daqui é um jeito mais rápido de resolver essa questão e aí pode facilitar bastante. Mas é mais essa questão. E aí, quando a gente tem uma questão que tem A elevado a M sobre N, por exemplo, isso vai ser a mesma coisa que a parte da raiz. Então, a raiz de N, e aí faz A, e aí nessa raiz vai ter a base, que vai ser o A, sobre o valor que tá em cima aqui. Então, ele vai ser o valor que a gente vai colocar junto com a questão da base. Então, é o numerador como o elemento que vai estar junto com o A, e o denominador vai ser qual vai ser a raiz que a gente vai usar. Então, vai ser mais nessa questão e nesse sentido. Então, se eu for fazer, por exemplo, com valores numéricos, 2 elevado a 3, 4, e aí, ou melhor, vou trocar um pouquinho, vou colocar aqui como sendo 5, só para já dar uma outra dica. Então, 2 elevado a 5 sobre 4 vai ser igual a raiz de... Então, o que está embaixo vai ser a nossa raiz, então vai ser o 4. E aí, o 2 continua aqui, elevado a 5. Então, é isso a resolução. E aí, lembrando vocês, uma coisa para facilitar é que, por exemplo, se aqui eu tenho que é 4 e aí o 2 é elevado à quinta, eu sei também que vai ser o mesmo que raiz de 4, então vai ser... Dá para gerar uma elevado à quarta, e aí assim. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. E aí, facilitando, eu posso levar esse número para cá uma vez, porque coisa assim. Então, esses são alguns exemplos aqui para utilização. Então, é mais isso sobre a revisão de potências que eu tinha para vocês. E aí, agora eu tenho alguns exercíciozinhos para facilitar mesmo a questão. Então, determine o valor de cada uma das potências abaixo. O A gente sabe que é igual 25 sobre 1. Então, a base dele vai ser o 25. E aí, o número de vezes que essa base vai ser multiplicada por ela mesma é uma vez. Então, aqui a gente já tem que a resposta vai ser 25. Então, pra cá. Então, 25. E aí,
na questão do B, a gente tem que o B, né? 150 elevado a zero. Isso daqui vai ser igual a 1, porque como a gente tem visto, todo número elevado a zero vai ser igual a 1. E aí, agora, a questão do C, que é 7 sobre 9. E aí, tudo isso, ó, sobre menos 2. Aí a gente sabe também, né, voltando nessa questão, que quando ele tá assim, vai inverter e aí não troca o sinal. Então, voltando pra cá, ficaria 9 sobre 7, tudo isso elevado a 2. E aí, se a gente for resolver, fica 9 ao quadrado e 7 ao quadrado. E aí, 9 ao quadrado, 81. E 7 ao quadrado, 49. Que é a resposta da nossa primeira questão. Então, é isso. E aí, temos também a outra questão, né? Então, as potências menos 2 elevado à quarta e entre parênteses e menos 2 à quarta sem os parênteses são iguais ou diferentes? E qual o resultado? Bom, como uma das coisas que a gente tem sobre essa questão é que quando é menos 2, então, por exemplo, a quarta vai ser, então, menos 2 vezes menos 2, então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E isso daqui vai ser igual, né, a... Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Vezes menos 2 dá menos 8. Vezes menos 2 igual a 16 positivo. Então, igual a mais 16. E aí, quando a base de uma potência, nesse caso, é um número negativo e o expoente é par, ele vai ser positivo. E aí, se o expoente aqui fosse ímpar, esse número seria negativo. Mas quando a gente não tem parênteses separando a base, que é nesse caso aqui, menos 2 à quarta, isso significa que deve ser incluído o sinal no resultado. Então, nesse caso aqui, a gente faz 2 elevado à quarta, e aí faz 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, e depois inclui o sinal aqui. E aí fica menos 16. Então, é mais essa questão aqui que vocês têm que prestar atenção também. Então, sempre que tiver parênteses aqui nas questões elevadas, a gente faz desse jeito. E aí, se não tiver os parênteses, a gente resolve assim, nessa questão. Aqui temos a última questão, que é: em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos e em cada galho tem 12 maçãs. E aí, como é que a gente poderia fazer para resolver essa questão aqui? Como vocês sabem, na questão de potenciação, a gente utiliza uma base e isso significa o número de vezes que essa base vai se repetir. Então, vocês podem perceber que nessa questãozinha aqui tem o número 12 que está se repetindo durante toda a questão. E então, isso pode ser a nossa base. E aí, como vocês sabem, tem 3 coisas diferentes que acontecem aqui. Então, são 12 árvores
E aí a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí em cada uma dessas árvores tem 12 galhos. E aí para cada uma dessas árvores a gente coloca 12 galhos. E em cada galho tem 12 maçãs. Então isso significa que são 3 situações em que essa base se repete. Então, para descobrir a quantidade de maçãs que tem aqui por meio da potenciação, a gente só faz, então, tenho 12 uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Então, a gente pode fazer o 12 elevado à terceira ou 12 vezes 12 vezes 12. Isso daqui vai ser igual a... Então, acho que 12 vezes 12 é 144 vezes 12. Que vai ser igual a... 1728. Que é a nossa resposta aqui da questão. E aí, sobre a revisão de potenciação, era isso que eu tinha para falar para vocês, mais das coisas para vocês reverem antes da gente entrar na parte de funções com a potenciação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.